a Mesopotâmia é considerada um dos berços da civilização antiga, pois abrigou diversos povos da antiguidade, atraídos pelos rios Tigre e Eufrates que cortavam sua região. Civilizações com inúmeras histórias de inovações e destruição. Venha conosco e acompanhe esse vídeo. E se não esqueça de se inscrever se não for inscrito, e deixe um like e um comentário para que possamos fazer mais vídeos como este. Seremos muito gratos. Abrigando parte das primeiras civilizações, a sua localização estratégica, no Oriente Médio, onde hoje fica o Iraque, incorporava os dois grandes rios de extrema importância para a região, o rio Tigre e o Eufrates, que foram de suma importância para o desenvolvimento da agricultura e criação de animais, atraindo muitas pessoas para se instalarem na região, formando vilarejos e, posteriormente, cidades. O nome Mesopotâmia tem origem do idioma grego, e significa terra entre rios. Ali surgiram diversos povos que habitaram a região, entre eles os Sumérios, os primeiros povos a se estabelecerem na região, por volta de 5000 a.C. Fundaram as primeiras cidades da região, como Ur, Uruk e Nippur. Eram modernas e tinham sua organização independente uma da outra. Ali se desenvolveram técnicas importantes de construção, que permitiu aos seus habitantes controlar as águas com barragens, além de reservatórios com canais de irrigação para a agricultura. Além disso, claro, a escrita, pois foi atribuído a eles o desenvolvimento da primeira escrita da humanidade, a cuneiforme. Essa intrigante escrita foi desenvolvida para manter controles de contabilidade dos palácios reais, e controles financeiros, além de outros. Eram feitas em blocos de argila, e com instrumento pontiagudo, faziam a cunha na argila. De difícil tradução, hoje os sumérios são um povo pouco estudado e pouco conhecido, com histórias de deuses vindos do céu e de seres das estrelas. Na verdade, os sumérios ficaram mais conhecidos por esses fatos do que pela história e desenvolvimento do seu povo. Os acádios deram início ao fim dos sumérios na região, pois em batalhas, conquistaram suas cidades e fundaram um império ali no local, sob o comando do rei Sargão I, ou Sargão de Acádia. Estranhamente, seu império foi muito breve, pois os amoritas fizeram da mesma forma, expulsaram os acadianos das cidades e fundaram o Império Amorita, ou Babilônico. Esse povo amorita se tornou o povo predominantemente na Mesopotâmia. Os amoritas, também eram conhecidos como babilônios, instalaram-se na região por volta de 2000 a.C., ocuparam a cidade da Babilônia e transformaram-na em um grande centro urbano e comercial da Mesopotâmia. Os historiadores afirmam que importantes rotas comerciais passavam pela cidade, e que comerciantes chegavam de diferentes partes do mundo antigo. Ali se torna o primeiro Império Babilônico, e os amoritas sofreram forte influência do povo sumério, e tiveram como rei, Hammurabi, o desenvolvedor do Código Hammurabi, um agrupamento de leis e atos mesopotâmicos que ficou conhecido mundialmente. Esse código baseava-se em um princípio conhecido como Lei de Talião, o qual tem como lema olho por olho, dente por dente, ou seja, aquele que cometesse um delito tinha como pena uma punição proporcional ao dano que havia causado. O Código de Hammurabi foi antecedido por outros conjuntos de leis na Mesopotâmia, como o Código de Ur-Nammu. O reino dos Amoritas enfraqueceu-se depois da morte de Hammurabi, e foi sucedido, tempos depois, pelos assírios. Os assírios formaram uma sociedade extremamente militarizada, a partir do final do segundo milênio antes de Cristo, e iniciaram um processo de expansão e conquista na Mesopotâmia, por volta de 1200 a.C. Eles conquistaram toda a Mesopotâmia, além da Palestina, do Egito e parte da Pérsia. Os assírios eram muito conhecidos por serem guerreiros temíveis, que se utilizavam de técnicas violentas de combate, e por utilizarem de tortura e muita brutalidade com seus prisioneiros inimigos. Os povos conquistados, além de serem governados de maneira tirânica, eram obrigados a pagar pesados tributos. A violência dos assírios foi levantada pelos historiadores como motivo que deu início a inúmeras revoltas que enfraqueceram o seu poder, por volta do século VII a.C. O rei mais importante dos assírios foi Assurbanipal, que ficou conhecido por ser um apreciador da erudição, e por mandar construir a biblioteca de Nínive, na principal cidade da Síria.
Essa biblioteca reunia milhares de textos em escrita cuneiforme, sobre diversos assuntos, e grande parte do que se conhece sobre a Mesopotâmia hoje é por causa da Biblioteca de Nínive. A sucessão dos assírios foi dada pelos caldeus, que acabaram conquistando a região da Mesopotâmia e fundando o Segundo Império Babilônico, em 612 a.C. O império desse povo foi breve, e seu principal rei foi Nabucodonosor, foi responsável pela conquista da Palestina e de toda a Mesopotâmia. Nabucodonosor foi muito conhecido por suas grandes construções, e pela sua principal obra, Os Jardins Suspensos da Babilônia, que é considerado uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Após sua morte, o império se enfraquece e consequentemente foram conquistados pelos persas, povo originário da Pérsia, atual Irã, e liderado por Ciro II em 539 a.C.